céus abriram-se. Um vento impetuoso varreu a terra. Fogo e relâmpagos iluminaram o céu. No meio da tempestade, apareceu o trono de Deus. Filho do homem, levanta-te, porque eu te escolhi. Ezequiel não era profeta, mas Deus mostrou-lhe o que nenhum homem tinha visto: a glória do Altíssimo, os querubins que sustentavam o seu trono, as rodas cobertas de olhos, que se moviam sem girar, e no alto, o resplendor do Eterno. Toma este livro, come-o, faz dele parte de ti e profetiza, mesmo que não te ouçam. Mas a mensagem era terrível. Jerusalém seria destruída, o templo arderia em chamas, e a glória de Deus afastar-se-ia do seu povo, porque Israel endurecera o coração. A esperança parecia perdida, até que um dia, Ezequiel foi levado a um lugar desolado, um vale sem vida, sem esperança, apenas pó e ossos dispersos pela terra. Então, uma voz ecoou no seu íntimo: Filho do homem, estes ossos podem voltar a viver? Ezequiel contemplou o abismo da morte. Tudo estava consumido, seco, partido. Mas a sua resposta foi pouco mais que um sussurro. Senhor, só tu o sabes. Então profetiza e dize-lhes: ouvi a palavra do Senhor. E então, algo aconteceu. Algo que ninguém imaginava. O silêncio já não podia conter a morte. Ezequiel viu a glória de Deus partir, mas também viu o seu regresso. Porque, embora Israel tenha caído, Deus nunca quebrou a sua promessa. Porque quando Deus fala, o impossível torna-se realidade. O exílio na Babilônia tinha começado. O povo de Israel jazia em terras estranhas, longe da sua cidade, longe do seu templo, longe do seu Deus. Os anciãos murmuravam, os sacerdotes duvidavam, os jovens perdiam a esperança. Alguns acreditavam que a sua estadia na Babilônia seria breve, que Deus os libertaria em breve. Mas os profetas enviados pelo Senhor já tinham falado. O castigo seria longo e, para muitos, definitivo. Entre os exilados encontrava-se um jovem sacerdote. O seu nome era Ezequiel, pertencia à linhagem de Levi, e se Jerusalém ainda estivesse de pé, em breve teria servido no templo. Mas agora, o templo estava longe, o seu destino incerto e o seu coração dividido entre a esperança e a resignação. Passava os dias nas margens do rio Quebar, onde os exilados se reuniam para recordar a sua terra. Ali ouvia os anciãos. Ali via o desespero nos olhos do seu povo. Ali esperava uma resposta de Deus, que até aquele momento não chegara. Então Débora, a esposa de Ezequiel, disse com preocupação: Por que te calas, Ezequiel? Os outros buscam respostas. Não és tu um sacerdote? Ezequiel respondeu com dúvida: Sacerdote de quê, Débora? O templo já não existe. Tiraram-nos tudo. Que mais lhes posso oferecer? Ezequiel olhou para o horizonte. Viu os anciãos reunidos. Os seus rostos estavam cheios de angústia. Um deles, Zadok, aproximou-se e disse-lhe: Dizem que Jeremias ainda está em Jerusalém, que o juízo ainda não caiu por completo.
Deus não destruirá a sua casa, Ezequiel. Não nos abandonou. E como o sabes, Zadok? Não pecamos contra ele. Não nos afastamos. Tu duvidas demasiado. Falas como se Deus nos tivesse realmente entregado a estes pagãos. Mas ele vai tirar-nos daqui. Voltaremos para casa. É só questão de tempo. Ezequiel não respondeu, porque no seu íntimo não tinha a certeza de que Zadok estivesse errado, mas no mais profundo do seu coração, algo lhe dizia que a ruína ainda não terminara, até que um dia os céus se abriram. Aconteceu de repente. O vento ergueu-se com força. O céu cobriu-se de nuvens espessas. O som troou como um exército em marcha. E do norte surgiu uma grande tempestade de fogo. Ezequiel ergueu o olhar e no meio do fogo viu a glória de Deus. Havia 4 seres viventes. Os seus rostos eram como o de um homem, mas também como um leão, um boi e uma águia. Cada um tinha 4 asas. Os seus pés brilhavam como bronze polido. Moviam-se em todas as direções, mas sem se virarem. E junto deles havia rodas dentro de rodas, rodas cheias de olhos. E quando os seres viventes se moviam, as rodas moviam-se com eles. Era algo indescritível, algo nunca visto por olhos humanos. E sobre tudo aquilo, elevava-se um firmamento de cristal. E por cima, um trono, resplandecente, majestoso. E no trono, alguém com aparência de homem. A sua figura era de fogo. E à sua volta, um arco-íris resplandecia como sinal de aliança. Era o Deus Todo-Poderoso. E quando Ezequiel o viu, caiu com o rosto em terra. E então, Deus falou-lhe. A sua voz era como o estrondo de muitas águas, como um trovão que sacudia a terra. Filho do homem, levanta-te, porque eu te falo. Senhor, não sou profeta. Não sou digno disto. Filho do homem, toma este livro, come-o, faz dele parte de ti, porque falarás as minhas palavras. E então, Deus estendeu a sua mão. Nela havia um rolo de escritura. Em ambos os lados estavam escritas palavras de lamento e juízo. Eu ponho as minhas palavras na tua boca. Envio-te a um povo rebelde. Falarás, ainda que não ouçam. Adverti-los-ás, ainda que não atendam. Porque saberão que um profeta esteve entre eles. Ezequiel pegou no rolo com mãos trêmulas, levou-o à boca e comeu-o. E embora fossem palavras de juízo, na sua boca sabiam a mel, porque ele sabia que a voz de Deus era verdade. A visão terminou, os céus fecharam-se, o resplendor desapareceu. Ezequiel encontrou-se novamente na terra. Zadok e Débora olhavam-no com temor. Então, Zadok perguntou com incredulidade: O que viste? Vi o Senhor, e ele enviou-me para avisar Israel. Já não era apenas um sacerdote. Agora era um profeta, um mensageiro de Deus, no meio de um povo rebelde. E a sua missão mal tinha começado. Ezequiel sabia que tinha de falar. Mas como dizer ao seu povo que Jerusalém seria destruída? Como avisá-los que a glória de Deus se afastaria do seu templo? Ele era apenas um homem, mas Deus ordenara-lhe que falasse. No acampamento,
Alguns exilados estavam reunidos em volta da fogueira. Alguns anciãos conversavam. Outros olhavam para o horizonte com saudade. Então, Ezequiel aproximou-se e colocou-se no centro, gritando: Ouvi, ó casa de Israel, o Senhor falou-me, e isto é o que diz o Altíssimo: a vossa cidade será destruída, o templo será profanado, porque pecasteis contra mim, porque traístes a minha aliança, e agora a espada virá sobre vós. O acampamento ficou em silêncio. Alguns anciãos trocaram olhares entre si. Zadok, o homem que antes discutira com Ezequiel, levantou-se indignado e disse: Mentira! Deus não destruiria o seu próprio templo. Ele não abandonará a sua cidade santa. Alguns exilados murmuravam entre si: Acaso Jeremias não profetizou o mesmo em Jerusalém? Mas, e se for verdade? E se isto for a ira de Deus? Não vos deixeis enganar. Deus há de tirar-nos daqui em breve. Jerusalém não cairá. Ezequiel olhou para Zadok. Sabia que não o convenceria com palavras, mas Deus dar-lhe-ia uma instrução. Ele não devia apenas falar, mas agir. Deus ordenou-lhe fazer sinais, atos estranhos, impactantes, para que Israel compreendesse a mensagem. E assim, perante os olhos do seu povo, Ezequiel começou a agir. Numa manhã, os exilados reuniram-se à volta de Ezequiel. Encontraram-no deitado de lado no chão, imóvel. As crianças aproximaram-se curiosas. Os anciãos murmuravam entre si: O que está ele a fazer? Ezequiel, levanta-te. Não posso. Deus ordenou-me deitar sobre este lado durante 390 dias, um dia por cada ano de pecado de Israel. Dia após dia, Ezequiel permaneceu ali, sob o sol abrasador, sob os olhares do seu povo. Muitos troçaram, outros preocuparam-se, mas ninguém o podia ignorar. Se isto é um sinal, o que significa para Jerusalém? Não significa nada. Deus nunca permitirá que caiamos. Mas quando passaram os 390 dias, Ezequiel virou-se para o outro lado e permaneceu ali mais 40 dias. E então, o povo começou a temer. Mas o sinal não terminara. Um dia, Ezequiel levantou-se e começou a cozer pão. O povo aproximou-se curioso, mas quando viram sobre o que ele cozinhava o pão, os seus rostos encheram-se de nojo. Ezequiel, isso é imundo. Estás a cozer pão sobre excremento humano. Assim será em Jerusalém. Os que sobreviverem comerão pão impuro, serão como mendigos. Serão dispersos entre as nações, porque Deus retirou o seu favor. Não há esperança, Ezequiel? A cidade ainda pode arrepender-se, mas não ouvirão. Algumas semanas depois, Ezequiel apareceu com uma faca afiada. Em silêncio, rapou a cabeça e a barba. Os exilados observaram-no perplexos. E depois, dividiu os seus cabelos em 3 montes. Um queimou-o no fogo, outro cortou-o com uma espada, e o último espalhou-o ao vento. O povo ficou em silêncio. Assim fará Deus com Jerusalém. 1/3 morrerá de fome e peste. Outro terço cairá pela espada. E o último será disperso entre as nações. Mas uns poucos serão poupados. Um pequeno remanescente sobreviverá. O povo dividiu-se. Alguns rejeitaram Ezequiel. Outros começaram a acreditar nele. Mas todos temeram no seu coração. O que aconteceria se ele tivesse razão? O que aconteceria
se Jerusalém realmente caísse. E Ezequiel sabia. Em breve, o inevitável aconteceria, porque Deus já tinha falado, e a sua palavra não voltaria atrás. Ezequiel tinha falado. Dia após dia, a mensagem foi dada. Os sinais foram mostrados. O aviso foi claro. Mas o povo não ouviu. Alguns troçaram, outros duvidaram, poucos acreditaram. Mas em Jerusalém, os líderes continuavam os seus pecados. Uma noite, o Espírito de Deus veio sobre Ezequiel e, em visão, foi transportado até Jerusalém. Mas o que viu não era a cidade santa que recordava. Era algo pior, muito pior. Dentro do templo, havia ídolos. Dentro do templo, sacerdotes adoravam o sol. Dentro do templo, anciãos queimavam incenso a deuses falsos. E mulheres choravam por Tamuz, o deus babilônico da fertilidade. O templo de Deus estava contaminado, corrompido, profanado. Ezequiel gritou horrorizado. Isto não pode ser. Aqui deveria habitar a glória do Senhor. Mas a glória do Senhor já não estava no seu lugar. Então Deus falou: Não vês o que fizeram na minha casa? Não vês como encheram o meu templo de abominações? Por isso, afastar-me-ei deles. E então, Ezequiel viu o impensável, a glória de Deus. Começou a mover-se, levantou-se do Santo dos Santos, saiu até a porta do templo, e ali deteve-se, como se esperasse, como se desse uma última oportunidade. Mas o povo não se arrependeu. Assim, a glória prosseguiu o seu caminho, atravessou os muros de Jerusalém e pousou sobre o Monte das Oliveiras. E ali, deteve-se novamente, à espera. Mas o povo persistia na sua rebelião. E então, Ezequiel viu o que nenhum outro profeta tinha visto antes: a glória de Deus. Afastou-se, elevou-se nos céus e desapareceu. Senhor, não nos abandones assim. Endureceram o seu coração, selaram o seu destino. Agora virá o juízo. Semanas depois, as notícias chegaram à Babilônia. Nabucodonosor marchara contra Jerusalém. A fome devorava a cidade. Os nobres morriam nas suas casas. Os sacerdotes clamavam, mas Deus não os ouvia. E quando a última porta foi derrubada, o exército babilônico entrou com violência. O templo foi saqueado, os altares foram derrubados, as colunas de bronze foram destruídas e a casa de Deus foi incendiada. As chamas subiram até ao céu e o fumo marcou o fim de Jerusalém. Então Zadok, com lágrimas nos olhos, dirigiu-se a Ezequiel. Era verdade. Deus abandonou-nos. Jerusalém caiu. Não. Deus não nos abandonou. Nós é que o abandonamos primeiro. E então, houve silêncio. O povo já não tinha templo, não tinha cidade, não tinha rei. A nação de Israel tinha morrido. Mas Deus ainda não tinha terminado, porque embora o juízo tivesse caído, no horizonte levantava-se uma nova esperança. Jerusalém tinha caído, o templo já não existia, o povo estava disperso, muitos morriam no exílio, outros foram escravizados, e aqueles que ainda tinham fôlego perguntavam-se se Deus os tinha esquecido. Mas Deus continuava a falar, porque embora o juízo tivesse caído, o plano de Deus ainda não terminara.
Ezequiel esperou. Esperou ouvir uma palavra de esperança. Mas o que Deus lhe mostrou foi diferente. O juízo não era só para Israel. As nações pagãs também seriam julgadas. E Deus ordenou a Ezequiel que profetizasse contra elas. Então Ezequiel profetizou. Assim diz o Senhor: ó Tiro, zombaste de Jerusalém. Disseste: agora serei grande entre as nações. Mas eu trarei contra ti as ondas do mar. Serás arrasada, como um barco na tempestade, e nunca mais serás encontrada. Dias depois, chegaram notícias do Ocidente. Tiro, a grande cidade do comércio, tinha sido destruída. Deus cumprira a sua palavra, mas ainda havia mais. Assim diz o Senhor: ó Egito, acreditaste que o teu rio era teu, mas eis que as tuas águas secarão, as tuas terras serão entregues à espada, e nunca mais serás uma potência entre as nações. E assim, Ezequiel anunciou o fim dos impérios. Amon, Moabe, Edom, Filisteia, todos caíram perante a ira de Deus. Porque Deus não é só o Deus de Israel, é o Senhor de toda a terra. Mas apesar destas profecias, o coração de Ezequiel encheu-se de angústia. Israel continuava morto. Não tinha cidade, não tinha templo, não tinha rei. E então, Ezequiel fez a pergunta que ninguém ousava fazer. Senhor, rejeitaste-nos para sempre? Deus respondeu: Vem, filho do homem, mostrar-te-ei o que está para vir. E em visão, Deus levou Ezequiel a um vale. Mas o vale estava cheio de ossos. Eram muitos, eram secos, eram esquecidos, eram Israel. Ezequiel caminhou entre eles. Cada passo lembrava-lhe que o seu povo já não existia. E então, Deus falou-lhe: Filho do homem, podem estes ossos viver? Ezequiel olhou para os ossos. Não tinham carne, não tinham vida. Eram apenas pó, apenas morte. Mas ele sabia que para Deus nada é impossível. E respondeu com humildade: Senhor, só tu o sabes. Profetiza sobre estes ossos. Diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Dar-vos-ei tendões, cobrir-vos-ei de carne, dar-vos-ei o fôlego de vida, e vivereis. Ezequiel profetizou, e de repente, os ossos começaram a mover-se. Juntaram-se, cresceram tendões, cobriram-se de carne, e diante dele, corpos completos. Mas ainda não havia vida neles. Então Deus acrescentou: Profetiza ao Espírito. Diz-lhe: Vem, Espírito dos quatro ventos, sopra sobre estes mortos e viverão. Ezequiel obedeceu, e o vento soprou sobre eles. Os corpos encheram-se de vida, e diante dele ergueu-se um exército poderoso. Estes ossos são a casa de Israel. Dizem: a nossa esperança morreu. Mas eu vos farei viver. Trazê-los-ei de volta à vossa terra, e porei em vós o meu espírito, e vivereis. Senhor, restaurar-nos-ás. Mas Deus não só restauraria o seu povo fisicamente, faloria espiritualmente. Pois o problema de Israel não eram os seus inimigos, era o seu próprio coração. E Deus prometeu algo maior ainda. Dar-vos-ei um coração novo. Tirarei o vosso coração de pedra, e porei em vós um espírito novo. Escreverei a minha lei no vosso interior, e nunca mais vos afastareis de mim. Ezequiel compreendeu. Deus não tinha acabado com o seu povo. A restauração viria. Mas primeiro, o coração de Israel precisava mudar. Porém, a visão ainda não terminara.
Deus mostrou-lhe um futuro mais distante. Um reino, um rei, um pastor, que reinaria para sempre. O meu servo David será o seu rei, reinará para sempre, e farei com eles uma aliança eterna. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ezequiel entendeu. Deus não apenas restauraria Israel. Um dia, daria-lhes um rei eterno. E sob esse rei, o povo nunca mais se desviaria. Ezequiel despertou da visão. Já não sentia desespero, mas fé. Porque embora Israel tivesse caído, Deus o faria viver novamente. E embora o templo tivesse sido destruído, Deus habitaria nos corações. Porque quando Deus promete, Deus cumpre. Ezequiel tinha visto o juízo, tinha visto a destruição de Jerusalém, tinha visto a morte e o desespero, mas Deus ainda tinha mais para lhe mostrar. E em visão, Ezequiel foi levado a um lugar que nunca imaginara, um lugar onde a presença de Deus voltaria a habitar com o seu povo. Um lugar santo, o templo restaurado. Era o 25º ano do exílio. Israel continuava no cativeiro. Jerusalém ainda jazia em ruínas. Mas numa manhã, a mão do Senhor veio sobre Ezequiel, e em visão, Deus levou-o a um monte elevado. Ali, diante dele, erguia-se uma grande cidade. Mas no centro, havia algo maior, algo glorioso, algo que não pertencia a este mundo. Um templo, não como o de Salomão, não como o que fora destruído. Era algo superior, era perfeito. Então, Ezequiel, maravilhado, disse: Senhor, o que é isto? Nesse momento apareceu um mensageiro celestial e disse-lhe: Filho do homem, olha com os teus olhos, ouve com os teus ouvidos, pois tudo o que vires deves anunciar a Israel. Ezequiel caminhou pelo templo. As portas eram enormes, os átrios eram amplos, o altar erguia-se no centro. E a presença de Deus sentia-se em cada pedra. Mas o mais impressionante não era o seu tamanho, não eram as suas colunas, era o que estava prestes a acontecer. Ezequiel ergueu o olhar e viu um resplendor no céu. Do oriente vinha um fogo ardente, vinha um estrondo como de muitas águas, vinha a glória do Senhor. Ezequiel prostrou-se com o rosto em terra, pois compreendeu que estava a presenciar o momento que esperara toda a vida. A glória de Deus, a regressar ao seu templo. Então Deus falou: Filho do homem, este é o lugar do meu trono. Aqui habitarei, para sempre no meio do meu povo. Israel nunca mais se afastará de mim, e nunca mais profanarão o meu santo nome. Ezequiel chorou, pois a presença de Deus tinha voltado, e no seu coração compreendeu a verdade que sempre soubera. Deus não abandonara o seu povo. Eles é que o tinham abandonado. Mas agora, a aliança seria restaurada. Porém, a visão ainda não terminara. Ezequiel viu algo mais. Do templo, do próprio altar, brotava um rio. Primeiro era um fio de água, depois uma corrente. Por fim, um torrente profundo. E por onde o rio passava, levava vida. Os desertos floresciam, as árvores cresciam, os peixes enchiam os mares. As águas do Mar Morto tornaram-se doces, pois este não era um rio qualquer. Era o rio de Deus, o rio da vida. Então Deus declarou: Estas águas sararão a terra. Por onde passarem, haverei vida, e o meu povo habitará em paz para sempre. Senhor, isto é real? Voltaremos para casa. Trazê-los-ei de volta, dar-vos-ei um coração novo, e nunca mais vos afastareis de mim, pois esta cidade já não se chamará apenas Jerusalém. A partir de agora, chamar-se-á: O Senhor está ali. Ezequiel despertou da visão. O
Seu coração palpitava forte, pois compreendeu que aquele templo era mais que um edifício. Era uma promessa. Era o símbolo de um reino futuro. Um dia, Deus não habitaria apenas num templo de pedra, mas no coração do seu povo. Um dia, o Espírito Santo viria, e Deus escreveria a sua lei nos corações dos homens. Pois o maior templo não é de pedra, mas de carne e espírito. E nesse dia, toda a terra será cheia da sua glória. Ezequiel viu o juízo, viu a queda de Jerusalém, viu o desespero do exílio, mas também viu a restauração. Pois Deus não abandona os que são seus, pois a sua fidelidade é eterna. E a profecia de Ezequiel ainda ecoa hoje. Ela lembra-nos que Deus é justo, mas também que Deus é misericordioso, que Ele castiga o pecado, mas sempre deixa aberta a porta do regresso, que onde há morte, Ele traz vida, e que um dia a sua glória cobrirá a terra, como as águas cobrem o mar. Se chegaste até aqui, obrigado. Obrigado por fazeres parte desta história. Para podermos continuar a trazer mais filmes bíblicos, pedimos-te que apoies este vídeo. Dá um gosto, partilha e subscreve o canal. Assim poderemos continuar a contar estas histórias e levar a palavra de Deus a todos os cantos do mundo. Se quiseres explorar mais da história da Bíblia, em instantes aparecerão 2 vídeos recomendados no ecrã. Se quiseres ver o princípio de tudo, como Deus criou o mundo, como começou a história da humanidade e como se formou o povo de Israel, então recomendamos o filme de Gênesis. É o início desta grande história e dar-te-á o contexto para tudo o que viste hoje. Mas se já o viste, então podes continuar com a história de Moisés, o homem que libertou Israel da escravidão, que guiou o seu povo através do deserto e que recebeu a lei de Deus. 2 histórias imperdíveis. Escolhe uma e continua a explorar conosco os mistérios da palavra de Deus. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Amém.